Muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar sobre a formação, não é bem sobre os jovens talentos. Muitos de vocês têm pedido vídeos da formação, vídeos sobre talentos que possam aparecer, vídeos sobre a gestão da formação, vídeos sobre oportunidades, então isso dá pano para mangas e eu vou guardar alguns desses vídeos para semanas em que há pouca coisa a acontecer, para semanas de seleção, porque são temas que convém ter mais pesquisa para vos trazer mais qualidade de informação. Hoje estamos aqui para falar então daquilo que é a aposta ou não na formação. E ontem o Benfica defrontou o Santa Clara em casa e houve hipótese para colocar vários jogadores da formação, vários jogadores novos, ou seja, vários jogadores que seriam aposta neste momento e não como António ou Tomás, que já são aposta há 1, 2, 3 épocas, portanto não vale a pena estar aqui a falar desses casos, porque isso já não é propriamente um lançar de um jogador da formação, isso já é um jogador que se afirmou na equipa principal e hoje em dia é um jogador que faz parte do plantel principal, ponto. Portanto, jovens da formação, há talento ou não há talento, há aposta ou não há aposta, há qualidade ou não há qualidade e há oportunidades ou não há oportunidades. Portanto, vamos a isso. Já sabem, pedido fácil antes de avançarmos, quem não conhece aqui o canal é só subscrever e comentar. Já sabem que ainda ontem batemos mais um recorde de comentários no vídeo de ontem sobre o jogo do Santa Clara, ao longo da noite de sexta-feira, durante o dia de sábado, portanto, muitos comentários, respondi a todos, acho eu, até ver, portanto, já sabem, gosto de conversar com vocês, portanto, vamos a isso. Então, aposta na formação. O Benfica pode-se dar ao luxo, digamos assim, de dizer que aposta na formação. Pode dar ao luxo de apostar na formação. Isto porquê? Porque o Benfica hoje em dia, numa pesquisa muito rápida sobre aquilo que é ou não a formação do Benfica, ou melhor, a composição ou não do plantel do Benfica, é fácil de ver logo nos guarda-redes. Existe Samuel Soares e existe um Diogo Ferreira que é uma promessa muito grande das balizas da sua geração, tem apenas 18 anos, mas é aqui o terceiro guarda-redes, ou seja, dificilmente vai jogar nesta temporada no plantel A. Vai ser aqui uma boa peça, digamos assim, para eventualmente ser aqui o guarda-redes de referência na formação do Benfica, ou passando por a equipa B, e depois sim, um dia mais tarde, passar aqui então àquilo que é o plantel principal. Para já é o terceiro guarda-redes. Portanto, logo na baliza temos Samuel Soares e Diogo Ferreira. Depois, passando à defesa, existe Leandro Santos, existe António Silva, existe Tomás Araújo, existe Gonçalo Oliveira, por exemplo, que para todos os efeitos vai ser o quarto central, ou parece vir a ser o quarto central, e é um central canhoto com saída de bola, mas também muito forte nos duelos. Portanto, parece-me a mim que é uma ótima solução para quarto central. A questão é que já sabemos que o Bruno Lage não usa o quarto central, ou seja, a temporada passada Bruno Lage teve aqui, por exemplo, Bayrami ou Bayrami, vejo as pessoas chamadas de duas maneiras, eu acho que se diz Bayrami, mas não tenho a certeza. Mas Bruno Lage não usou na reta final da temporada, em alguns jogos, alguns minutos no fim, para fechar alguns resultados. Portanto, isto não é aposta, isto é dar alguns minutos, isto não é aposta. Depois, passando aqui para o meio campo, existe aqui também, pegando aqui um bocadinho mais atrás, naquilo que foi o Mundial de Clubes, o Bruno Lage também levou aqui o Joshua Winder, que eu acho que vai jogar pela B e não vai contar aqui para o plantel principal. Mas de qualquer das formas, há pouco tempo teve na equipa principal, jogou nos minutos da equipa principal, portanto vamos contar com o Joshua Winder também na defesa. Passando aqui aos médios, o Enzo podia ter aqui a concorrência de, por exemplo, de Nuno Félix, mas infelizmente lesionou-se e vai ser uma lesão eventualmente para lhe tirar o resto da temporada. E podia ter aqui a concorrência, por exemplo, de um Diogo Prioste. E o Enzo neste momento já está tapado com amarelos. Está muito fácil também de dar amarelos. Já sabem que eu não falo da arbitragem, mas a verdade é que o Enzo ontem foi reclamar com o árbitro e levou um amarelo. Ou seja, 4 jogos, 4 amarelos para o Enzo. Mesmo o próprio Rios tem 3 jogos e tem 4 jogos e 3 amarelos. Portanto, o Benfica vai chegar ao Clássico com os médios tapados, ou vai chegar aos jogos antes do Clássico com os médios tapados por amarelos. Portanto, no setor do meio campo, Nuno Félix, que se encontra lesionado, e ainda João Rego, que não é bem pode ser um médio ofensivo, um 10 ou um segundo avançado, ok? Mas existe aqui, por exemplo, João Veloso e Diogo Prioste, que o Benfica tem, mas não usa. Ou seja, João Veloso começa a época no amigável na Eusébio Cup a titular e a ser o melhor em campo. Daí para cá foi um eclipse. Ontem foi para a bancada, estava Diogo Prioste no banco,
tanto faz. Estar um no banco, estar o outro no banco, não vão jogar. Bruno Lage prefere, por exemplo, Leandro Barreiro. E já lá vamos mais à frente, que eu já vou explicar porque é que eu acho que estes jovens poderiam jogar. Que eu acho que têm qualidade, ok? Depois, passando aqui ao ataque, eventualmente onde há menos jogadores da formação. Existe aqui, por exemplo, no plantel A, o Henrique Araújo, ponto. E podemos contar aqui então com o João Rei, que eu acho que faz mais sentido estar aqui no grupo de avançados. Mas, pegando nisto, o Benfica tem, fazendo aqui as contas, deixem-me só contar aqui a lista no instante, ou seja, tem aqui Henrique Araújo, tem João Rego, João Veloso, Diogo Prioste, tem Nuno Félix ilusionado, mas pronto, ninguém tem culpa, tem Tomás Araújo, tem Joshua Winder, tem Gonçalo Oliveira, tem António Silva, tem Leandro Santos, tem Diogo Ferreira e tem Samuel Soares. 11, 12 jogadores que o Benfica pode dizer que tem da formação no plantel A. A verdade é que os jogadores da formação que jogam são aqueles que o Benfica já os tem como jogadores de plantel A, como jogadores que se afirmaram. Não são jogadores que estão a ser lançados, não são novas fornadas de jogadores da formação. Esses estão à espera, estão na bancada, estão no banco e é frequente, e eu já partilhei muitas vezes isto no Twitter, por exemplo, no meu Twitter, também quem não segue também pode seguir, já partilhei muitas vezes que Bruno Lage leva vários jogadores para o banco e geralmente aqueles que não entram são os jovens da formação. Bruno Lage lança Barreiro, lança Ivanovic, lança Sudakov, lança... E eu concordo, ou seja, tem que jogar os melhores, não tem que ser aqui uma questão de porque é da formação tem que jogar. Não acho que seja isso. O que me parece é que isto transcende, para já acho que o Bruno Lage não confia nestes jogadores. É logo o ponto que quero deixar aqui bem claro. A ideia que dá é que não confia. Basta ver o caso da lateral direita. Ou seja, Dedic ao titular estava castigado e ilusionado. Bá é o suplente, está ilusionado. Vai jogar Tomás Araújo adaptado e quando é necessário mudar, vai jogar o Oshness. Ou seja, o Leandro Santos é a quinta opção para jogar a lateral direito. Ou seja, não há... E o Leandro Santos estava no banco. E o Bruno Lage lança um central adaptado e quando se necessidade de mudar, mete um médio adaptado a lateral. Portanto, não há a mínima confiança. Mas isto também me parece ser a estrutura do Benfica, desde o presidente ao diretor desportivo, por aí abaixo, que não há uma mensagem clara de apostar em jovens. Parece-me que há aqui um medo do erro, e os jovens vão errar. Isto é claro, os jovens vão errar. Mas como vimos, os mais veteranos também podem errar. O erro faz parte do jogo e com certeza que as bancadas iriam perceber se um menino de 18 ou 19 anos entrasse na luz em pleno ambiente escaldante, o jogo pouco controlado e que cometesse aqui um erro ou lá, um passo falhado. Isso ia acontecer e não estou a ver as bancadas a condenar porque nós geralmente temos tendência a desculpar mais os jovens. E isto vai tudo do momento do jogo, ou seja, Bruno Lage até pode não ter grande confiança para lançar num momento escaldante, mas analisando o adversário, sabendo que o Santa Clara se fecha lá atrás e procura transições, podia, e estou aqui a pegar no último jogo como exemplo, ok? Isto é válido para qualquer outro jogo, da mesma maneira que num jogo amigável ou particular, ou da Eusébio Cup, como quiserem chamar, lançou o Veloso e ele não se encolheu e foi o melhor em campo, portanto, porquê é que não jogou mais vezes? Porquê é que o Veloso depois só entrou 2 a 3 minutos frente ao Estrela da Amadora? Não se percebe, ou seja, há condições para apostar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, lá está, pegando aqui no último jogo, para ser aquele que está mais vívido na nossa memória. Porquê é que Bruno Lage não lança Leandro Santos em casa, frente ao Santa Clara, que vão trabalhar transições, que o próprio Tomás já disse que é uma posição que exige muito dele e que ele não se sente confortável. Porquê que não lança o Leandro Santos? Eu tinha dito aqui no vídeo de antevisão, digamos assim, ao jogo com o Santa Clara, que se a ideia de Bruno Lage era dar largura, porque o Santa Clara se ia fechar no último reduto, se era dar largura, se era ter laterais profundos, a chegar ao último terço, a fazer cruzamentos, que foi isso que ele pediu, e viu-se pela segunda parte que o Benfica exagerou completamente nos cruzamentos, porquê é que não põe um lateral de raiz? Porquê é que não põe alguém que fez isso a vida toda? A questão é... O Leandro Santos pode não ter qualidade para ser titular no Benfica de forma regular e de ser uma grande venda e de ser um lateral histórico no Benfica. Pode não ter essa qualidade? Pode, eu até acho isso. Ou seja, eu acho que o Leandro Santos pode ser aqui uma boa alternativa para alguns jogos, mas não como titular, ou pelo menos ainda não mostrou esse potencial todo. Agora, para jogar em casa com o Santa Clara, uma equipa que vai passar 80% do tempo a defender, não chega. Então não pode estar no plantel como está.
O Benfica tem que tomar decisões. Se o Benfica manteve nesta janela de mercado, se manteve Leandro Santos no plantel, se manteve Diogo Prioste, se manteve João Rego, se manteve João Veloso, não é só para os levar ao banco ou à bancada em dia de jogo. Ou seja, o Benfica, se os manteve, não pode ser só para ter inscrições suficientes para a Liga dos Campeões. Porque é preciso jogadores da formação para inscrever nessas competições. Não é só para participar na Taça da Liga que obriga aqui a ter o mínimo de jogadores, salvo erro, portugueses ou abaixo dos 21 ou 23 anos. Não pode ser para isso. Os jogadores não estão lá para isso. Os jogadores têm o seu desenvolvimento, têm a sua carreira. O Benfica ou acredita ou não acredita no plantel. E a mim parece-me que, olhando aqui, muito breve, o Samuel Soares tem sido, digamos que uma aposta de Bruno Lage. Diria que depois do lançamento de António Silva por Roger Schmidt e de João Neves por Roger Schmidt também, diria que Samuel Soares é o que está mais perto de ser uma aposta, não sendo. Ou seja, joga alguns jogos por ano, ok? Ainda assim, para um guarda-redes, tem tido aqui muitos jogos em alternativa a Anatoly Trubin e até dou esta aposta de borda, digamos assim. Se formos ao setor da defesa, é fácil de olhar e perceber. O Leandro Santos, já falei aqui, está tudo tranquilo, já dei a minha opinião, acho que devia ter jogado. Se não fosse a titular, era entrar na segunda parte. Não entrou, não jogou de todo, não conta. Agora, parece-me que, ok, António Silva é titular e Tomás Araújo veio de uma lesão, então está aqui à procura do seu espaço. Não me parece que seja solução como lateral direito. E estamos a falar de António Silva, que já anda nisto há 3 épocas, vai para a sua 4ª época, salvo erro, e tem apenas 21 anos, ou seja, estamos a falar de alguém que é muito jovem, mas, por exemplo, o Tomás já tem 23, ou seja, continua a ser um jovem, eu tenho mais 13 anos do que o Tomás, mas a questão é, continua a ser um jovem, mas 23 anos não é para andar aqui, ainda para mais tendo a qualidade que o Tomás tem, ou seja, não é para andar à procura de, agora vou jogar a lateral direito, agora vou jogar a central, agora vou ser aqui número 6, agora vou para a lateral direito, agora... não é para isto, ou seja... Tendo qualidade, tendo 23 anos, tem que se afirmar. A verdade é que a permanência de Otamendi também fecha aqui um bocadinho a afirmação fecha aqui um bocadinho de espaço à afirmação de Tomás Araújo. Nada a dizer do capitão na temporada passada, foi um dos melhores jogadores, teve um nível altíssimo na temporada passada, cometeu um erro neste último jogo, mas erros também acontecem. Veremos como é que Otamendi se salva deste erro, como é que compensa, digamos assim, este erro. Eu já defendo há muito tempo que a transição já podia ter feito. Eu prefiro sempre que os jogadores saiam em alta, ou seja, grande temporada, grande época, foi dos melhores, despedida em alta. É muito melhor do que renovar, ficar mais uma temporada e daqui a 2, 3, 4 jogos, ou daqui a 2, 3, 4 meses, já ninguém poder ver o jogador porque foram erros atrás de erros. Portanto, eu prefiro sempre que deixe saudade e até se calhar ali um bocadinho de dúvida se devia ou não ter renovado, do que propriamente sair depois pela porta pequena. De qualquer das formas, Leandro está falado, António Silva está outra vez a recuperar os seus níveis, está outra vez a brilhar, digamos assim, naquilo que é a sua capacidade para liderar a defesa. Tomás Araújo tem que ter cada vez mais minutos, mas a central, e depois aqui os dois miúdos, ou seja, o Joshua Weiner vai ser central da equipa B e o Gonçalo Oliveira pode jogar, ou seja, o Gonçalo Oliveira pode ser aqui um jogador que vá rodando, vai entrando alguns minutos. Por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. O Benfica, quando está a ganhar 3-0 a um Tondela, que foram 3-0, mas podiam ter sido 4 ou 5-0, porque o Benfica nesse jogo não criou muitas oportunidades, mas teve muita eficácia, e se as bolas entram, podiam ter sido ali um resultado muito avultado. Porquê é que não se dá minutos a um jovem que pode ter aqui 4, 5 minutos perante um Estádio da Luz para criar aqui alguma ambientação ao estádio e ao que é jogar no Estádio da Luz e ao que é ser superior a um adversário? Acho que é o momento ideal, seja o Gonçalo, seja o próprio Leandro. Portanto, há que dar aqui espaço, porque há qualidade. Passando ao setor do meio campo, olhando aqui para este quadro do 0-0, é fácil perceber que está aqui Nuno Félix, está aqui o João Rego, mas o João Rego vou falar ali nos avançados. Nuno Félix, João Veloso e Diogo Prioste aqui neste elenco, ok? Diogo Prioste e João Veloso têm sido apenas bandeiras da aposta da formação, não sendo aposta nenhuma. Jogaram alguns minutos no Mundial de Clubes, jogaram bem, os poucos minutos que jogaram tiveram bem, jogaram alguns minutos contra o Tirsense na taça, nada a dizer, entraram na Eusébio Cup, nada a dizer, daí para cá, eclipse outra vez. Quando é a doer não há aposta. Eu pergunto, o jogo estava 1-0, pegando no último jogo,
o jogo estava 1-0, ou até no jogo com o Alverca, ou até no jogo com o Estrela. O jogo está por a margem mínima, o Benfica não tem controle, porque o Benfica não consegue criar oportunidades para que o adversário desligue do jogo por ter sofrido mais um golo, por desistir perante o domínio do Benfica, porque o Benfica está a sufocar o adversário. Ou seja, o Benfica não está assim tão por cima quanto quer Bruno Lage fazer parecer. O Benfica precisa ter bola para fazer o tempo passar, para desgastar o adversário, para roubar a bola. O adversário sem bola não vai marcar gols ao Benfica. O adversário sem bola não vai criar perigo ao Benfica. Porquê é que se mete Leandro Barreiro? O Leandro Barreiro, volto a dizer, para mim é um jogador que poderia ter sido vendido no lugar de Florentino. Eventualmente não tinha interessados para valer 20 e tal milhões, mas consigo reconhecer as valias de Leandro Barreiro. Muito trabalhador, muito pressionante, recupera muitas bolas e ainda aparece em zonas de finalização. Ainda ontem podia ter marcado um gol depois de ter entrado. A questão é um jogador de momento sem bola, é um jogador que o melhor que faz em campo é a capacidade de pressão e a capacidade de aparecer na área para confundir marcações. Era isso que o Benfica estava a precisar, ou era nos últimos 10 minutos ter bola e guardar a bola? Se era ter bola, guardar a bola, fazer o tempo andar, porque é que não se colocou João Veloso ou Diogo Prioste? João Veloso não estava no banco, foi para a bancada, e Diogo Prioste ficou no banco a filmar o jogo. Por último, o quadro dos avançados. Luca Bacchio está lesionado, Bruma está lesionado. Não contam, são dois desequilibradores. Luca Bacchio muito mais do que Bruma nesta altura da carreira já não tinha explosão nem poder de drible e jogava essencialmente mais por terrenos interiores do que até pelas alas. Ao contrário do que foi a sua carreira para trás. O Benfica contratou aqui um jogador na fase descendente. Enfim. Pegando aqui nos avançados, existe Henrique Araújo e existia Tiago Oveia que saiu. Existe Henrique Araújo e João Rego, que não aparece aqui. Estava ali no quadro dos médios, mas eu acho que, para já, o ano passado jogou muito mais como extremo direito do que como outra coisa qualquer. E depois eu vejo o João Rego muito a jogar nas costas do ponta de lança. O próprio Bruno Lage disse que ele inclusive podia jogar a ponta de lança porque aparece muito bem a finalizar. Portanto, vou colocá-lo aqui teoricamente. Olhando para este quadro, Henrique Araújo é um avançado de poucos toques, é um avançado de quando o Benfica está por cima ou a bombardear o adversário, a criar oportunidades, é um avançado que entra para fazer gol. Agora, não é um avançado para dar posse de bola, não é um avançado para condicionar o adversário, não é um avançado para andar a trabalhar, não é esse tipo de jogador, ok? Não é um jogador ideal para entrar no jogo com o Santa Clara, em que o Benfica não estava a conseguir criar qualquer oportunidade, ok? A maior oportunidade acaba por ser aqui um cruzamento do Sheldrop que o Ivanovic chegou ali atrasado. De resto, estou a falar nos últimos minutos quando esta malta entrou. Portanto, Henrique seria o ideal a entrar naquele jogo? Ou seria João Rego, que é um criativo, alguém que segura a bola, que podia entrar no lugar, por exemplo, de Ivanovic, dar ali uma boa dupla com Pavlidis, libertar Pavlidis para outro tipo de missões, João Rego fazer a ligação ao meio campo e andar ali muito a temporizar, a criar jogadas, último passo, assistência. João Rego é esse jogador, ok? É o jogador que descobre uma linha de passe, é o jogador que aparece a finalizar. João Rego não estava no banco mais uma vez, ou seja, há uma fraca aposta naquilo que são os jogadores da formação, há uma fraca confiança nos jogadores da formação e quem joga são aqueles que já estavam estabelecidos antes de Bruno Lage chegar. Estou a falar de António, estou a falar de Tomás Araújo, o Florentino que saiu, Tiago Oveia não teve a confiança de Bruno Lage, Leandro Santos não tem a confiança de Bruno Lage, Gonçalo Oliveira também não era por aí, porque o Benfica ainda tinha centrais à direita, portanto deve ter centrais que chegue. O Benfica tem de uma vez por todas de definir o que quer do seu projeto. Quer colocar os jogadores mais caros a jogar só porque foi um grande investimento e são os melhores? Ou esses jogadores também se cansam como os outros todos e vai haver necessidade e depois vai haver medo para apostar nos jovens? É que se houver medo, então o Benfica tem que passar a gastar 20 milhões e 20 milhões e 20 milhões também em suplentes, porque de resto vai ser muito complicado. O Benfica não pode andar a fazer compras de 20 em 20 milhões. O Benfica tem que comprar por 20 milhões, 2, 3, no máximo 4 jogadores, 15, 20 milhões, para compor o 11 titular, ter verdadeiros craques que possam definir um jogo. Depois é puxar jogadores da formação. E o Benfica tem qualidade. Ok? Hoje foi só aqui o tema da aposta na formação. Mais à frente terão aqui outros vídeos sobre que jogadores é que podem passar da B ou do Sub-19 ou do Sub-23 para a equipa. Fiquem aí, subscrevam o canal
e estejam aí para mais conteúdos.